Turma, inteligência artificial hoje é o assunto mais importante no meio da tecnologia e com certeza a arquitetura não foge disso. E nessa aula eu separei 5 inteligências artificiais, na verdade separei 5 áreas de inteligências artificiais que vão te ajudar muito no seu processo de trabalho, provavelmente vão te economizar muito tempo e às vezes até te economizar dinheiro de você contratar um serviço que pode ser feito com IA em poucos segundos. E é o seguinte, cara, eu vou te mostrar exatamente as inteligências artificiais que eu utilizo todo santo dia e que eu vejo a maior parte dos arquitetos e artistas 3D que eu acompanho utilizando constantemente. Existem várias outras no mercado hoje em dia, tem muitas, só que eu vou te garantir que todas essas que eu vou te falar aqui, aprende só elas, cara. Que pelo menos atualmente hoje, porque todo dia lança uma nova, então até hoje, o dia 30/4, atualmente essas são suficientes para você aprender e você já está atualizado ali com o que tem de melhor no mercado. Eu vou separar aqui por 5 áreas, tá? Porque algumas que eu vou falar aqui, elas são pagas, por exemplo, e eu quero te dar algumas opções que são gratuitas, ou algumas são mais fáceis que outras, então eu quero te dar opções, tá? Então, primeiro de tudo, o que eu considero ser fundamental para qualquer arquiteto hoje é uma inteligência artificial para gerar imagens, tá? Para mim isso daqui é fundamental, porque vai te ajudar muito a você ter boas referências. Eu vou colocar aqui do lado algumas referências que eu criei para eu me basear em criar um projeto que eu tava pensando. Então assim, cara, facilita muito o seu fluxo de trabalho quando você pega referência e às vezes utiliza aquelas referências para encontrar aquilo que o seu cliente exatamente quer. Você cria ali rapidinho várias imagens e já manda o seu cliente, ó, é mais ou menos isso daqui que tu tá buscando. Então assim, cara, hoje para mim gerador de imagens é uma coisa fundamental e que todo mundo deveria usar, tá? O mais famoso, né? O mais famoso que também é um dos mais antigos nessa questão de geração de imagem é o Midjourney, tá? Midjourney continua sendo, cara, incrível, entrega uma qualidade absurda, um realismo muito grande e é muito fácil de utilizar, só que ele é um pouquinho caro, tá? Então assim, ele é a melhor opção, né, de geração de imagens, com certeza hoje o Midjourney é a melhor opção. Porém, como eu disse, ele é um pouco mais caro, tá? E você consegue fazer muitas modificações que são bem legais. Você pode criar uma imagem, modificar um elemento específico que você não tenha gostado e assim você consegue ter uma geração de imagem um pouco mais precisa. Só que aqui eu vou te dar agora uma opção que é gratuita e é, cara, simplesmente incrível. Consegue gerar uma qualidade de imagem muito próxima do Midjourney, tá? A única coisa que eu não gosto, tá? Eu vou colocar até um ponto negativo, porque tem vários pontos positivos, a qualidade de imagem é absurda, eu vou deixar aqui do lado, já para você ver a qualidade de imagem que o Flux consegue alcançar, mas tem 2 pontos negativos, e um dos pontos negativos é, primeiro, é difícil de aprender, e o segundo ponto negativo, você não consegue ter tanto controle, tá? Não consegue ter controle. Então não é tão fácil de você gerar exatamente aquilo que você quer, tá? Então assim, você tem uma qualidade de imagem absurda, às vezes até melhor do que o Midjourney, só que ele é bem difícil de aprender. Inclusive eu tô aprendendo agora, eu tô batendo cabeça com sua peste para aprender. Tá? Se você procurar, cara, tutoriais em inglês no YouTube, tem infinitos aí, tá? Então assim, ele é um pouquinho difícil de aprender, mas é incrível, é 100% gratuito, você roda direto no seu PC, tá? Só que também tem um pouco dessa dificuldade de você não ter tanto controle daquilo que você tá gerando e demorar um pouquinho para gerar também, tá? As imagens. Só que tem uma terceira opção que também é uma qualidade incrível, em muitos casos eu acho até melhor do que o Midjourney, que é com o Magnifique AI, tá? O Magnifique AI, a gente vai falar sobre ele mais pra frente, e eu coloquei já aqui porque ele tem essa geração de imagens dele aqui integrada que funciona super bem, que é esse Mystic. Eu vou até te mostrar algumas imagens que eu acabei gerando com ele, tá? Cara, é incrível, tá? É incrível a qualidade. Só que o Magnifique tem uma vantagem que eu vou te mostrar mais pra frente. Por isso que faz sentido eu apontar agora, porque ele é um pouco caro, né? Só que faz sentido eu apontar sobre ele agora, porque às vezes você se interessa na outra opção que eu vou falar, e aí já vem com esse gerador de imagens incluso. Então, assim, você já paga 2 boletos com um Pix só, entendeu? Então, assim, essa daqui é uma opção interessante. O ChatGPT também hoje está gerando imagens, então, assim, você consegue criar boas ideias do ChatGPT e ele tem uma grande vantagem.
tá nessa parte de geração de imagem. A maior vantagem do ChatGPT, eu vou falar mais pra frente, calma. Mais tarde eu falo mais sobre ele, mais especificamente porque ele tá incrível hoje para quem é arquiteto, para quem é projetista. Só que na parte de geração de imagem ele tem uma grande vantagem aqui, o prompt ele é mais preciso. Então, se você, dependendo de quão detalhado você escreve aquele prompt, cara, o ChatGPT consegue entregar exatamente o que tu quer. Então ele é muito bom para você fazer referências, mandar coisas para o cliente aprovar antes que você comece a modelar, sabe? Então isso daqui eu acredito que ajuda demais. Tá, e aqui gerador de imagens, eu citei o Adobe Firefly, mas o Adobe Firefly não só para gerar imagens, eu gosto muito de utilizar ele para uma coisa chamada preenchimento generativo, que é basicamente, você criou ali seu render, sua imagem ou qualquer coisa no seu projeto e você errou em alguma coisa, você pode remover aquele detalhe que tá errado ou trocar alguma coisa, trocar uma poltrona, trocar um detalhe que você queira mudar ali na sua cena, ele é incrível, tá? E você consegue usar ele de forma gratuita, então é uma ótima opção aqui. Da mesma forma que o ChatGPT também, você consegue utilizar de forma gratuita, tá? Então assim, você já sabe que eu vou te entregar um conteúdo denso, então cara, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal para você receber a dica mais braba de projeto desse Brasil. Então, cara, deixa o like nesse vídeo, é de graça, ajuda demais a gente, tá? A produzir mais vídeos como esse e eu vou te entregar só o ouro, só aquilo que realmente a maior parte dos arquitetos e artistas 3D estão utilizando. Então já deixa o like aí. Segunda opção de upscale. Isso daqui é o que me faz usar o ChatGPT ou usar IA praticamente todos os dias. Porque upscale é basicamente quando eu pego a minha imagem que eu gerei ali na renderização, tá? E eu aumento a resolução dessa imagem ou às vezes apenas melhoro todos os detalhes daquela imagem. Então, o conceito normal é de aumentar a resolução, né? Tá? Resolução da imagem. Então, upscale é quando a gente está falando sobre isso. Você aumenta a resolução da sua imagem, tornando cada detalhe ali mais realista, mais nítido e é incrível, tá? Então, assim, a primeira e mais importante ferramenta de upscale atualmente, eu estou dizendo 30 do 4, talvez amanhã lance outra, mas até agora a mais importante, sem dúvidas, é essa. E não deixe ninguém te dizer o contrário, tá? Eu já testei todas as outras e não tem nenhuma que se compare ao Magnifique AI. É caro, é uns 200 conto por mês, tá? Isso daqui. Eu normalmente só pago quando eu pego algum lançamento imobiliário muito grande, mas eu pago o Magnifique AI exatamente porque, cara, não tem igual. Assim, você consegue aumentar a resolução da sua imagem, ele recupera, cara, uns detalhes absurdos, assim, torna tudo muito mais realista. Vegetação fica uma coisa realmente linda. Então, assim, pra mim vale a pena demais. Tá? Às vezes você faz um renderzinho, cara, meia boca ali, com 1000 pixels, e você joga no Magnifique, bota em 4K e já fica incrível. Tá? Então ele com certeza é a melhor opção aqui. Mas a segunda que eu uso muito é o Topaz Gigapixel. O Topaz Gigapixel ele tem uma grande vantagem que é o seguinte. Primeiro que você só paga uma vez, ele fica ali. Você não precisa pagar nada recorrente. E o da hora é que é o seguinte. O Topaz Gigapixel ele conserva muitos detalhes. Conserva detalhes. Então basicamente se o seu render já tá bom e você só quer realmente aumentar a resolução, o Topaz Gigapixel é incrível. Tá? Porque conserva muitos detalhes. Então, assim, o Topaz Gigapixel, para esse propósito específico, eu disse que é de realmente aumentar a resolução. Cara, ele é incrível, porque ele conserva cada detalhe ali muito bem, tá? Ele não recupera muita coisa. A vegetação tá ruim. Se você aumentar ali com o Topaz Gigapixel, talvez não melhore tanto. Coisa que o Magnifique AI consegue fazer. Mas ele conserva muitos detalhes inclusivos que o Magnifique não consegue fazer. Tá? Então ele é muito bom nesse aspecto. O Flux com o ConfUI ali, né? Que é basicamente tanto o Flux quanto o Stable Diffusion, ConfUI são inteligências artificiais mais avançadas, tá? Porque basicamente ela funciona localmente, ou seja, ela funciona como se fosse um software ali instalado no seu computador, utiliza a sua placa de vídeo para poder fazer essa questão do upscale e criar imagens, tá? E, cara, é incrível, consegue entregar uma qualidade muito boa, só que é bem pesado. Você tem que ter uma placa de vídeo muito boa, só que tem aquela grande vantagem, né? É gratuito. Então, assim, é uma coisa.
pesa para outra, tá? Então, cara, é pesada, só que é gratuito, consegue entregar uma qualidade muito boa, sabe? Então, assim, é uma opção que eu te dou de forma gratuita, mas enfim, tem pontos negativos também. Algumas pessoas querem vender a ideia de que aqui com o Config Flux você consegue melhorar a imagem igual o Magnifique. Ainda não, tá? É uma qualidade muito boa, eu concordo, mas não igual o Magnifique. A quarta opção, que tem a grande vantagem de ser gratuita e que ficou muito famosa por um tempo, é o Cree AI, né? Então, assim, o Cree AI eu realmente, sim, não gosto tanto. Eu acho que ele distorce muitas coisas, mas é uma opção gratuita e em alguns casos ajuda muito, tá? Ajuda muito. Principalmente se o render tá muito ruim, ele consegue recuperar alguns detalhes muito bons. Só que eu quero muito falar dessa daqui, que é a que hoje, uma das que eu mais, uma das que eu mais utilizo, talvez seja a que hoje eu mais utilizo em volume, talvez seja a do D5 Render. O D5 Render tem um upscale, né? Uma ferramenta que aumenta a resolução da imagem, recupera os detalhes ali que funciona dentro do próprio software, tá? Ainda é gratuito. Mano, o D5 Render é muito absurdo. Então, assim, você tem 50 gerações gratuitas, não é ilimitado, né? Então, logicamente, você vai ter que pagar a licença para ter de forma ilimitada. Só que, cara, é incrível, tá? Funciona muito bem, muito bem. Recupera bem os detalhes, principalmente de vegetação, fica muito boa, tá? Conserva bem, bem parecido com o Topaz Gigapixel, assim. E ele melhora alguns detalhes de vegetação. Então, hoje eu tenho gostado muito. Não é tão incrível quanto o Magnifique AI, de fato. Mas, cara, se você já usa o D5 Render, funciona perfeitamente bem, tá? E ele consegue, por exemplo, pegar de 4K, imagem de 4K e só recuperar os detalhes ali, sabe? Então, assim, eu gosto muito. Vamos lá, terceira opção, eu vou falar bem especificamente só do ChatGPT. Por quê? Isso funciona, tá? Quando eu falar aqui de ChatGPT, funciona da mesma forma para as outras inteligências artificiais geradoras de texto, como o DeepSeek, Copilot, Gemini, tanto faz, tá? Tanto faz. Isso daqui provavelmente vai te ajudar muito. Se você nunca usou dessa forma, cara, abre tua mente para usar dessa forma que eu vou te explicar aqui, porque é uma coisa que eu uso demais, tá? E me ajuda a economizar um tempo absurdo. Falando especificamente de ChatGPT, há mais ou menos um mês atrás, o ChatGPT começou a criar imagens de forma nativa. Então, assim, essa questão da criação de imagens de forma nativa de ChatGPT, cara, para quem é arquiteto hoje, tá uma coisa simplesmente maravilhosa. E eu quero te mostrar isso daqui. Basicamente, hoje, você consegue, por exemplo, upar uma imagem e dizer que você quer trocar um objeto específico. Cara, quero trocar essa cadeira por outra. Ele troca, sabe? E aí você trocando esse objeto específico, não ficou tão realista, Daniel. Você pega isso daqui que você, trocou esse daqui, pronto, você joga no Magnifique AI da vida e ele consegue recuperar aqueles detalhes e tornar aquilo extremamente realista. Então, assim, cara, hoje essa ideia de usar o ChatGPT para modificar algum elemento, sabe, dar vida ao seu projeto, você mandou uma imagem do Revit ali e pedir para ele dar vida ao seu projeto, sabe, criar um render realista a partir dali, tá funcionando muito bem, tá? E só tá na primeira versão de geração de imagem do ChatGPT, isso aqui tende a melhorar muito, tá? Mas o que eu quero falar especificamente é sobre texto, tá? Um dos usos que eu tenho feito muito, é bem legal, tá, e ajuda muito, é você tirar dúvidas sobre prefeituras específicas. Você pegou ali, pô, você tá com um problema ali de recuo, querendo descobrir o recuo de algum município em específico, algum local específico. Lógico que nunca vai substituir você ler a norma, né? Você lê ali a lei de ocupação de solos, daquele município em específico. Só que, cara, ajuda muito, tá? Principalmente em municípios muito grandes, sei lá, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Nesses municípios, ele é bem preciso, porque tem muita coisa na internet sobre isso. Então, assim, ele é bem preciso em acertar essa questão de recuo, algumas normas, tá? Mas em outras, é fundamental você conferir a lei. Só que aqui ele pode te dar um bom parâmetro. Tá? Às vezes algumas dúvidas que você tem de ambientes, ele pode te dar um bom parâmetro. Entenda, o ChatGPT pode ter certeza que ele já leu os livros mais famosos de arquitetura do mercado. Ele já viu as normas de arquitetura mais importantes e a lei o código de obras da sociedade, ele provavelmente já leu. Então, assim, cara, é muito bom, principalmente quando você cita a norma, tá? Quando você cita, ó, de acordo com tal norma, me explica isso daqui, cara, ele vai
com certeza te dá uma resposta mais precisa. Então isso aqui pode te ajudar muito com alguma dúvida, tá? E outra coisa, que agora isso é o que eu normalmente utilizo, tá? E eu uso muito isso, é para comunicação com o cliente. Então, por exemplo, eu já upei, né? Você tem como enviar para o ChatGPT ali, como você enviar um documento para ele. Basicamente, aqui no ChatGPT, você clica aqui no mais, ó, carrega arquivos e muito mais, carrega do computador. E aí você pega e carrega o PDF ou carrega o arquivo de Word, que, por exemplo, tá ali seu contrato com seu cliente ou a mesma proposta inicial que você envia para o seu cliente. E aí ele vai entender como é que você faz essa comunicação. E a partir disso, você pode, por exemplo, né, fazer as modificações que você precisa do seu contrato aqui com prompt. Então você, upando ali seu contrato, você diz, ó, na parte tal modifique isso. Tá? E aí ele vai modificar e vai te entregar aquele texto todo perfeito. E aí você consegue fazer seus contratos de forma muito mais rápida. Às vezes você pode até enviar o seu contrato todinho, ou como você quer aquele contrato, e ele já cria tudo 100%, tá? Cara, isso aqui é muito bom, muito usual. Eu uso muito porque eu já tenho minha proposta, eu já tenho meu contrato. Eu só jogo aqui, ele já entende, né? Quando eu entro aqui, ó, já tem todos os prompts que normalmente eu uso. Proposta inicial, e aí no prompt de proposta inicial, ó, mude isso, isso, isso. Pronto, ele já manda o texto já todo feito, tá? Então, cara, isso daqui me ajuda muito a criar propostas e contratos de uma forma muito mais rápida, tá? A quarta área aqui, que é uma coisa que eu uso muito ultimamente, é de criação de texturas com inteligência artificial. Tanto para você upar só aquela textura lisa, né? Aquela textura flat, e você gerar os outros mapas de relevo, de reflexo ali de uma forma muito rápida, tá? Quanto você fazer aqueles mapas seamless, né? Que é sem bordas, sem emendas, né? Que é basicamente quando você bota aquele tijolo ou quando bota aquela madeira e fica se repetindo, um negócio todo feio. Então você consegue resolver isso daqui com geradores de texturas com inteligência artificial. Então o que eu mais utilizo é o do próprio D5 Render, tá? Então ele tem um gerador integrado ali dentro desse 5 Render que é incrível. Cara, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Você upa a imagem, tá? Isso aqui eu vou falar mais pra frente. Mas basicamente você upa a imagem do diffuse, né? Que é a imagem básica ali. E aí ele gera todo o mapa de relevo, de reflexo, de ambient occlusion, de displacement. Então, cara, ele deixa o negócio todo realista em poucos cliques, tá? Isso aqui ajuda muito. E também ele também tem integrado, ele tem esse de seamless, né? Que é basicamente sem emendas, né? Você criar aqueles mapas sem emendas. A outra opção, que é a melhor de todas, é o Adobe Substance 3D, né? É uma ferramenta da Adobe que é feita só para isso. Ela é simplesmente incrível, só que é caro, tá? É caro. Mano, ajuda muito. Você, cara, tirou uma foto, assim, ó, você tira uma foto de qualquer textura que você quiser, ele consegue criar a textura de uma forma realmente incrível. Só que é bem caro, tá? Então, fica a opção aí. E tem esse daqui que é antigo, nem é inteligência artificial, né? É extremamente antigo. Normalmente os artistas 3D velha guarda com certeza conhecem. Que é basicamente, cara, você quer gerar aqui mapas de normal, né? Que é de relevo. Então, tanto mapa de normal quanto de displacement. É só você vir aqui, né? Você só clica nesse botão aqui. E aí, sei lá, vou selecionar qualquer textura aqui. Eu vou selecionar aqui a pedra Rijal, por exemplo. Olha, ele já criou de cara, ó. Todo mapa de normal. Mano, isso aqui é muito da hora, né? Ele não cria com inteligência artificial não, tá? Isso aqui é um pouco bem antigo, né? Mas funciona muito bem, ó. Alguns ficam muito fortes, mas enfim. É interessante você usar um controle melhor para que não fique tão forte assim lá no software de render, tá? Mas fica aí a dica. E por último, né, e não menos importante, é geradores de vídeo. Hoje, para você criar conteúdo nas redes sociais, cara, isso aqui é incrível, tá? Então, assim, tem duas ferramentas e eu vou te dizer, tem várias outras, mas se você aprender essas duas, você já tem as melhores, tá? Pelo menos hoje, na data de hoje, para arquitetura, para artistas 3D, não tem melhor do que essas duas, que é o Kling AI e o Loom AI. Só aprende esses dois nomes, as duas são extremamente fáceis de usar. E, cara, você consegue gerar vídeos com uma qualidade absurda. Então, assim, dicas. Por exemplo, se você usar o Kling, você usa prompts, né? Prompts curtos
ou seja, o texto que você vai dar ali de instrução, você usa bem curto, bem direto ao ponto, tipo inglês, né? Sempre em inglês. Mas tipo assim, a câmera vai se mover lentamente para frente e a vegetação vai se mexer e tudo mais. Coisas do tipo, prompts curtos, tá? E tente também utilizar sempre a opção de você enviar dois frames, né? Que é o frame inicial e final, ou seja, onde vai começar a imagem e onde vai terminar. Aí, cara, ele consegue gerar uma imagem praticamente perfeita. Quando você coloca os dois frames, né? Aí fica muito mais fácil de você gerar um vídeo com a qualidade absurda. Então, turma, eu te passei aqui a lista padrão ouro, tá? Padrão ouro. Provavelmente amanhã, talvez ela esteja desatualizada, mas até hoje, pelo tudo que eu acompanho, eu vou te dizer, essa daqui é a padrão ouro, tá? Então aprende essas daí. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like aqui e segue essa página para você aprender mais sobre o mundo de BIM, projetos e renderização para arquitetura. Então eu te vejo na próxima aula, tá? Se eu esqueci de alguma, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Ó, lembrando, cara, o D5 Render, ele tem várias dessas integradas, então é uma ferramenta que eu aconselho muito você aprender, porque ele está acompanhando essas atualizações que o mercado precisa, principalmente relacionada a essa tecnologia de inteligência artificial, coisa que muitas outras ferramentas não estão acompanhando. Então eu te vejo na próxima aula e bora pra cima.